Paulinha, bem-vinda de volta. Então Novamente. vamos focar nessa ferramenta sensacional que é a programação neurolinguística, né? Que é uma coisa que é muito utilizada com adultos e com crianças é muito melhor ainda por causa dessa pureza, inocência, imaginação que é tão latente nas crianças, né? Então, eu queria que você nos alertasse sobre como que a indústria usa a PNL em seu favor para transformar a alimentação baixa em nutrientes, pobre nutricionalmente, aditivas, né, que causam vícios e compulsões na criança, algo normal, tanto para pais quanto para crianças. Você fez uma série de vídeos, inclusive um deles eu repostei no meu Instagram, mostrando Uhum. como as mensagens são, a gente chama subliminares, né? Então, como que Blindagem. funciona isso, essas informações na cabeça da criança, que para nós parece só o ursinho, o peixinho, etc. Inocente. E, Inocente. e como que isso funciona na programação do significado dessas coisas no cérebro das crianças? Ok. Então, antes de chegar ao vídeo, que é a manipulação, no fundo, da indústria, é importante nós informarmos que a nossa mente, o nosso cérebro, funciona através do que nós chamamos, a nível de PNL, de sistemas representacionais. Ok? Nós temos três sistemas representacionais: o visual, o sinestésico e o auditivo. Qualquer informação que chega ao nosso cérebro, ela entra e acessa através de um destes três sistemas. O nosso cérebro processa toda e qualquer informação, ou é um auditivo, nós ouvimos um som e sabemos o que é mesmo quando não vemos, ok? Uhum. Ou é o visual, nós, por exemplo, vemos determinada pessoa que teve um impacto negativo na nossa vida no passado e sentimos-nos mal, não é? Ou é o sinestésico, tem a ver com o paladar, tem a ver com o tato, tem a ver também com as nossas emoções, com o cheiro, ok? Tudo isso é a forma de nós acedermos às nossas memórias, ao nosso sistema representacional. E a criança, melhor que ninguém, trabalha o sistema representacional através da imaginação. E nós na PNL, quando estamos a trabalhar com crianças, utilizamos imensamente as metáforas, as historinhas, contar histórias, para aceder a determinado sistema representacional dela. Logicamente, a indústria sabe disso e deve ter técnicos São super especializados, mestres. É. deve ter técnicos super especializados, não só na PNL, mas na neuropsicologia, na neurociência, porque isto está tudo, de certa forma, ligado, ok? E eles, através dessas metáforas, dessas histórias, do contar histórias, vão lentamente criando memórias na mente das crianças de uma forma muito subtil, digamos assim, muito tenue, em que quem não estiver atento passa completamente despercebido. Uhum. E a nossa criança que está na fase, normalmente ali dos seus 3 aos 8 anos, está em construção dos seus modelos, ok? 8, 9 anos está em construção dos modelos representacionais, que os primeiros modelos que elas espelham são os pais. Depois, professores, sociedade, séries televisivas, super-heróis, não é? Nós sabemos que as crianças gostam muito de se representarem, autorrepresentarem nos super-heróis, nos Com desenhos animados, fantasias, né? nas Coloca as roupinhas. fantasias, exatamente. E a indústria sabe disso muito bem. E através destas mensagens da Masha e do Urso, do Simão, aqui em Portugal nós temos esse desenho animado do Simão, que eu também partilhei esse vídeo, Uhum. que eu pensei que nem ia encontrar nada, mas quando vi eu não acredito que nestes, que eram os desenhos animados que eu considerava inocentes. Uhum. E mal cliquei, foi assim um episódio à sorte, apareceu-me logo eles a colocar os cereais, o sumo de laranja, e preciso de muita energia. E eu, para decorar aquele texto, por isso é que eu tenho que comer tudo, porque para decorar aquele texto eu preciso de muita energia. E lá aparece os cereais e o sumo de laranja empacotado, industrializado, essas coisas assim. Porque Uhum. essa mensagem vai passando, a criança está a assistir e imediatamente vai-lhe dar aquele clique. Eu preciso de energia.
Preciso de Isso é cereais, tem que ter bom. cereais. Isto Meu é bom. super-herói é forte porque ele come cereais. Exatamente. E este, olha, a Marcia e o urso não gostam de carne, eu também não gosto de carne, isso não é comida para crianças. Não é? Então, o que é Hum, comida para crianças? E fica lá a mensagem subliminar: é os biscoitos feitos com farinha, com lá os golden fish, não é? os Golden Quando, Fish. quando tu descobriste, eu assim, olha, realmente são mesmo iguais. Eu assim, isso é É, só mesmo. para explicar para o pessoal, a Paula compilou um pedaço Um daquele episódio. o episódio do Macho e o Urso, e ele vai dar comida para ela e um pinguim, se eu não me engano, né? Era o pinguim abandonado. Isso, e aí ele pega a banana e ela fala assim: não, criança não gosta disso. Aí pega um pedaço de uma perna de um turkey leg, alguma coisa assim, uma coxa de frango, de É. peru, não sei. Não, criança, isso não é comida de criança. E aí ele vai e prepara um biscoito em formato de peixe dourado e ele assa esse biscoito no forninho lá. E aí a Paula fez uma análise sensacional do PNL, dessa coisa assim de que não é comida para criança, a criança não gosta, etc. Só que no contexto dos Estados Unidos isso ainda é mais forte porque os peixinhos dourados são o golden fish, que é um biscoitinho que as mães dão para crianças como se fosse super saudável porque é assado, por isso que ele assa. Então tem aquela conotação de que é feito em casa, se é feito com farinha, óleo de girassol e açúcar não interessa, o que interessa é que seja feito em casa. Se é feito em casa e assado, como o Golden Fish que você compra no mercado, ele tem essa, Imagem. essa imagem de coisa saudável, né? Então olha só, até o formato do peixinho que aparece lá, eles em nenhum momento falam em golden fish, em nenhum momento falam que é para Nem comprar no precisa. supermercado, mas não precisa, né? Então são Porque não vários momentos que as crianças estão sendo invadidas com esse tipo de conhecimento. E sabes porquê que não precisa de falar o nome especificamente? Porque em Imaginação. 90% dos casos, e não só, em 90% dos casos, agora não com a pandemia isto está um bocadinho diferente, mas há uns tempos atrás, as crianças acompanham os pais ao ir às compras. Isso. E ao passar nos corredores, automaticamente, de certeza, há de reparar, esses Golden Fishes devem estar mais ou menos à altura das Ó, crianças. até me arrepiou, porque é isso mesmo. Eu até Não é? filmei E eu fui elas no vão, mercado, tava ai, do embaixo. episódio do Marcha do Ursito, Zumba, carrinho das compras. Oh mãe, eu quero, que isto é bom, a Marcha e o Urso também comeram e tal, são iguais, são iguais. É Exatamente. rapidinho, é assim que eles trabalham a mente. É assim que a PNL intervém. De uma forma muito leve, muito dissimulada. É assim, eu faço isso em contexto de sala de aula, mas é para o bem. Sim, e uma mãe aqui falou assim, ih, lascou, porque meu filho não se deixa levar por coisa lúdica. Você que pensa. Depende. Ainda não conseguiu foi aceder ao que ele gosta. Pega Você, no mas a indústria super-herói. sabe, né? A A indústria indústria é sabe. É, mestre. basta Você tá ali chegar. na educação de mãe, tentando, dando bronca, tarará, e a indústria tá com o urso, sorridente, a Marcha, a loirinha Olha, fofinha. dou-te uma PNL que eu fiz com o meu Tiago, assim, muito ao de leve. Ele rejeitava a sopa verde. Tudo que fosse verde, esse brócolis, ai, verde, leque, leque, não gosto, não gosto, assim. Então, o que é que eu peguei? Peguei no super-herói favorito dele, o Hulk. Olha, ó Tiago, sabes porquê que o Hulk é verde? Não. E ele é forte, não é? É, porque ele come sopa de Hulk. Uma pessoa brinca assim um bocadinho. Ele come sopa de Hulk. Sabes o que é sopa de Hulk? Queres fazer a sopa comigo? E ele foi para a cozinha comigo, andou para lá a partir dos Ai, que brócolis e dos bonitinho. espinafres, todo contente. E eu vou ficar forte como o Hulk. Vais, tu vais ver que vais ficar mesmo forte como o Hulk. É um incentivo, é uma brincadeira. Ele brincou com os espinafres, pegou neles. Tem 4 anos, é óbvio. É para ele aquilo foi uma brincadeira. Quando estávamos a comer a sopa, e eu tento colocar sempre carne na sopa, principalmente nas refeições quando ele já está cansado. Quando ele chega da escola muito cansado e diz eu não quero comer e não sei o quê, não sei o que mais, a fazer aquela pequena birrinha,
do cansaço, do sono, porque não tem paciência de estar a mastigar sequer. E Uhum. então eu tenho o recurso da sopa, para mim é um bom recurso. Pode ser caldo de ossos também, né? Ou Eu uma sopa uso, feita com caldo de as ossos. minhas sopas têm sempre caldo de ossos e quando não tenho caldo de ossos, adiciono carnes. Uhum. Frango, vaca ou fígado, também já fiz a sopa com fígado. E depois, quando calha da sopa ser verde, eu uso sempre a estratégia. É Do sopa de Incrível Hulk, Hulk. sopa de Hulk. Ô, E ele adora. Paula, a Vera estava perguntando o seguinte: eu gosto de levar as compras, né? Levar as crianças às compras, passar nesses corredores e aproveitar para dizer que aqueles alimentos são maus, que estão cheios de açúcar e que eles fazem mal. Faço bem? É uma boa estratégia? Depende da criança, porque nós não podemos dizer que é uma boa estratégia para todas as crianças. Há crianças que, aquelas crianças que não pedem, eu quero isto, eu quero aquilo, não sei o quê, pode ser uma boa estratégia. Levá-las, demonstrar, olha, isto é embalado, isto tem um prazo de validade gigante. E depois depende muito da idade. São crianças que já têm um bom entendimento, 8, 9, 10 anos. Ok, já conseguimos intervir com um discurso diferente, certo? Muito Isso não é pequenininho aquela que é capaz que as embalagens sejam mais apelativas do que mais o seu ensino. atrativas, exatamente, porque nós não podemos generalizar. A alimentação nas crianças nunca pode ser generalizada, porque temos que ver a personalidade dessa criança e como é que ela está em relação à alimentação. Porque se Uhum. ela ainda não tem um hábito de fazer opções saudáveis, se nós a levamos para as caixas dos cereais, aquelas coloridas, com aqueles bonequinhos e os joguinhos atrás da caixa, né? Que traz lá aqueles joguinhos, palavras cruzadas, ela vai ser automaticamente atraída por isso. E Uhum. por muito que a mãe ou o pai queira fazer uma educação nutricional nesse momento, não vai conseguir. Agora, se for uma criança que já tenha um pensamento estruturado, já faça uma alimentação com escolhas aceitáveis, e que não seja muito pedinchona, não é, nas compras, nós podemos sim levá-lo e mostrar, olha, já viste, olha a diferença deste alimento para este. Qual é a validade deste alimento? Se ficar ali uma semana já fica podre. A Você banana, por consegue exemplo. pronunciar essas palavrinhas que estão aqui nos ingredientes? Você consegue Não sabes o que é ler? isto? Sabes o que é isto? O que é que significa isto? São nomes esquisitos, não são? Tu não entendes, pois não. Então será que é natural? E então aí fazê-los refletir sobre isso. Agora não é adequado para todos. Vai depender da criança que os pais têm em casa, lógico. É, eu, assim, pessoalmente, como adulta, não gosto de passar nesses corredores. Eu Eu evito, também. né? Então, eu conheço, assim, para mim, pessoalmente, o supermercado, ele é um lugar que a gente vai para comprar e os alimentos estão disputando a sua atenção para que você escolha este e não o outro. Sim. Então, a gente é um ambiente de muita tentação, é um ambiente de muita disputa pela sua escolha, né? E isso é cansado. A gente não percebe, mas a gente volta. Eu não sei você, mas eu volto do mercado esgotada, porque é tanta decisão que você tem que fazer ali. E de repente você olha uma embalagem atrativa, e aí você quer olhar os ingredientes porque foi tão atrativo que você fala, ai, será que não dá para ter os ingredientes bonzinhos só para eu levar esses daqui? Então eu Uhum. prefiro não passar como adulta. Agora imagina uma criança Que que ainda não tem sequer a maturidade. a comunicação é completamente visual, né? Então evitar e assim, é o que você falou do lúdico. Talvez brincar de achar a batata mais esquisita, a abobrinha mais divertida, não sei, alguma coisa que prenda Sim. atenção neles nas cores dos Sim. vegetais e das carnes do que, né? Ah, Sim. Sempre por aí. vamos fazer uma brincadeira de descobrir sei lá, de que bicho veio essa carne aqui. Ah, eu acho que isso é frango, ah, acho que isso é, não sei, sabe? Porque Sim, sim, sim. É se ótimo. quer levar para o mercado por um motivo de diversão, que eu não vejo nenhuma diversão em mercado, Só por que obrigação mesmo. tente levar para esse lado. Ai, olha, me ajuda a escolher, eu preciso de 5 tomates que sejam os mais bonitos, né? Exato, exato, é por Porque aí mesmo. Ó filha, porque é olha, muito. escolhe-me aí as batatas mais redondinhas ou os pepinos mais compridos, mais direitinhos, sei lá. É mesmo nessa versão lúdica e de chamar a atenção para aquilo que é melhor, ok?
e nem sequer levar muito para o lado daqueles alimentos que nós não consideramos aceitáveis. Porque aí estamos a chamar a atenção para o Isso. lado que Eu não também queremos ir. acho. Outra E, situação, ah, desculpa, que nós temos na PNL, que a indústria usa muito, e nós vemos isso nos hipermercados, nos mercados, ok? É que a própria indústria paga para colocar determinados alimentos e aquilo vai girando. Se reparares, as marcas vão oscilando, umas ficam mais em cima, outras ficam mais em baixo. É estratégia para estar ao nível dos olhos, em determinadas alturas eles pagam para ficarem mais aqui ao nível, para influenciar a compra, ok? exato. Outros estão mais em baixo, já não vão ser tão adquiridos. Nós devemos de reparar numa uma gama de produtos idênticos, aquele que é mais saudável, digamos assim, mais natural, normalmente está lá em baixo, escondidinho, onde ninguém vê. Porquê? Porque aqueles que têm mais aditivos, mais químicos, a indústria paga para estar mais ali, mais em cima, para ser Que mais são os fácil mais de pedir. rentáveis, né? Aquele tem um programa chamado The Profit com o Uhum. Moleni, alguém vai lembrar e vai comentar. E Marco Polelli, eu acho. E ele arruma empresas e ele sempre fala isso. Ele fala assim, o alimento que você tem a maior margem de lucro tem que ser o mais acessível. E quem que tem Exato. mais margem de lucro? Coisa feita com farinha e açúcar, que é barato. Você coloca lá meia dúzia de corante acidulante, investe numa imagem bonita e aquilo vende. Custou 2 centavos, você paga R$ 1 achando barato. E a margem de lucro foi 1000 vezes, Astronómico. sabe? 1000%. Exatamente. Sim, sim, sim. Marcos Lemones. Ah, obrigada, meu amor. Meu Sim. marido me lembrou que ele assiste junto comigo. Então, isso é muito forte, a gente tem que estar muito atento, né? O corredor até o caixa, isso é assim no mundo inteiro. No Brasil, aqui nos Estados Unidos, certeza que em Portugal. O corredor até chegar ali no caixa tem todos os doces, balinhas, coisinhas baratinhas, Uhum. petisquentas, coloridas, hiper palatáveis. Você tá ali naquele sem ter o que Espera. fazer, espera, é Vamos ali. entediado. E aí você Ai, associa os docinhos ao entediamento também, né? exatamente, exatamente. Uma forma de passar o tempo. Ah, eu vou pegar aqui num biscoitinho para passar o tempo, vou levar este. E é baratinho, não tem um custo muito alto, então é um extra para a indústria, não é? E para nós só nos vai fazer é mal. Sim. E nós, e E nós teve uma devemos. moça aqui que ela fez uma pergunta muito interessante, que na verdade eu não sei se é moça, Sabor e Vida Low Carb da Jaque. Como introduzir os alimentos em crianças com TPS, transtorno sensorial? Meu filho está em uma fase que, por conta da textura, come pouquíssimas coisas. Então primeiro temos que identificar qual é a textura que ele aceita. Se é mais mole, se é mais rija, se é mais áspera, temos que identificar qual é a textura. E depois tentar encontrar alternativas que lhe sejam benéficas, ok? E tentar criar soluções de acordo com aquela textura que ele está habituado e que ele aceita. Porque nós não podemos estar a obrigar, é como eu disse. Se é uma criança que gosta de alimentos mais moles, que não gosta de estar ali a mastigar, nós vamos então fazer uns nuggets em casa, não é comprados, Pelo ok? amor de Deus, eu tava aqui falando meia hora. Feito em casa, com franguinho, Uhum. uma... ok, nada de... Com processador, nós fazemos, picamos bem as carnes, ficam macinhas, podemos juntar ali um bocadinho da manteiga ou um bocadinho de óleo de coco para amaciar mais um bocadinho. Depende muito do tipo de textura que a criança gosta e nós então criarmos então aí sim algumas alternativas adequadas à textura que ela gosta e que ela aceita, para começarmos a introduzir os alimentos. Não A vou grande aumentar verdade é que, assim, o ideal é tentar ensinar, tentar sempre aos oferecer, porque pouquinhos, depois se torna um adulto. Ai, gente, olha, eu já muito tive seletivo. várias. Eu tinha problema com pimenta. Quando eu viajava, era um inferno. Então, assim, sabe, vai ser ruim para o seu filho quando ele for adulto Exato. ir visitar as pessoas e que nem o meu problema com coentro, que eu não suporto coentro, mas eu aprendi a comer sem suportar.
Eu vou comer sem Não é? suportar. Porque de repente eu vou viajar para Bahia, que é um lugar do Brasil que usa coentro Uhum. loucamente, eu vou acabar com a minha viagem por causa do coentro. Você entendeu? Então, assim, é aquela coisa que nem tudo na vida que você vai comer vai ser delicioso, perfeito, Sim, incrível, sim. né? Porque existem várias. Por um lado, assim, o que importa é que a criança esteja comendo as carnes e as vísceras, né? Uhum. Que é onde tem maior concentração de nutrientes, então não precisa ter esse estresse de forçar a comer brócolis, que tem Legumes e brócolis. a Yeah. língua, né? No brócolis pega mais áspero, né? Ou alguns vegetais. Mas, poxa, né? Não desiste, sempre tenta oferecer sem forçar, como você falou. E uma estratégia que funciona muito bem é no prato que ele gosta, que ele aceita bem, ir colocando pequeninas doses, só assim uma amostrazinha hoje. Ele até pode nem comer e deixar ali, tipo, outra amostrazinha no outro dia. É que vai lá chegar o dia que ele então até vai provar e ver, não gosto muito. E vai Mas ser bom. Vai ser bom para é, ele. ir sempre colocando lá alguma textura diferente, pequeninas quantidades, pequenas doses, e aos pouquinhos, porque tem que ser assim, tem que ser sempre aos pouquinhos, eles vão aceitando experimentar, aceitando provar, lentamente, sem É, forçar sempre. aí você comentou, a gente já falou de dois, né? Um é o PNL intencional, que é você Uhum. criar sensações de escolha para a criança, É. né? Eu Uhum. lembro que a minha irmã fez assim: não, Letícia, minha sobrinha, não vai comer salada sem tempero. Tipo, inventou que era sem tempero, sabe? E aí ela, não, eu vou comer sim. E aí ela comia alface pura, assim, no lugar de pipoca assistindo o filme, que é crocante, assim, aquelas alface americanas. A outra coisa foi água. Ela falou assim, Letícia, água com gelo não pode, porque gelo, você vai ficar com dor de garganta. Não, eu vou tomar água. E ela tomava água o dia inteiro com gelo só para pegar a minha irmã. Foi essa coisa assim que a criança fica com a sensação de que é ela que manda, Uhum. né? Isso é muito interessante. É um É assim, jeito de. nós quando dizemos às crianças não, automaticamente o cérebro já não houve mais condição nenhuma. Sim. A palavra não bloqueia qualquer outra informação. E eles só Uhum. passam a ouvir bebe água com gelo. Não bebas água Uhum. com gelo. O não Já foi, é não, morreu. ele não tem significado. Não é? O, não, o que é o não para eles, não é? Então, bebe água com gelo. E depois há Uhum. o sair da zona de conforto, não é? E estás-me a proibir, estás-me a proibida, mais a dizer, mas eu quero, posso e eu mando. É Sim. menos Então, essa é quando uma nós. forma, né? É você dar opções entre coisas saudáveis. A outra Uhum, forma é você transformar em lúdico, criar memórias, fazer junto, eles uhum, acompanharem o processo, né? Não é aquele prato que aparece de repente em cima da mesa e você não sabe como foi feito, que tempo que levou para ser feito, quais foram os exato, temperos exato. colocados ali. E a outra Uhum. coisa que a gente falou foi esse PNL intencional da indústria em programas direcionados para crianças e etc. Agora eu queria que você falasse qual que é esse PNL não intencional que a gente faz sem querer. É Tipo, a palavra não, não é? Porque nós quando dizemos não, automaticamente estamos a dizer à criança para preferir esse alimento. Não comes pizzas de não sei o quê, não. Automaticamente nós estamos, de forma indireta e inconsciente, já estamos a puxá-las para isso, não é? É de uma forma inconsciente. Outra situação é, por exemplo, quando nós dizemos que, e isto, no meu caso, por exemplo, eu venho de uma infância que eu era mega magra, super magra, e infelizmente eu sofri de bullying a minha infância inteira por ser magra, não por ser gorda, mas por ser magra demais. E de forma inconsciente fizeram PNL comigo. uhum, Quando comecei a aprender o que era comer e essas coisas todas, na escola diziam não devemos comer isto, não devemos comer aquilo porque engorda, porque as pessoas vão ficar gordas e depois os meninos ficam gordos e não sei o quê. O que é que eu mais queria na vida? Engordar. uhum, Porque eu sofria horrores por ser magra, por ser faquinha, por ser pequenina. E então isso entrou para mim.
eu vou comer hambúrgueres, pizzas, bolos, croissants, gorduras, Doces. bolachas, biscoitos, batatas. E eu só comia disso. Eu vivia à base de comer isso para engordar. Eu destruí a minha Uhum. saúde à conta desse passado. Me criou na minha mente toda esta programação mental, quando eu aprendi que comer isto ajuda a engordar, e nós quando temos um comportamento ou uma atitude, ela tem sempre uma intenção positiva por trás. A PNL diz isso. Sempre que nós temos algum comportamento, seja ele positivo ou negativo para nós, existe sempre uma intenção positiva por trás, mesmo que Isso. essa intenção nos prejudique e que Não nós seja tenhamos real. consciência. Exatamente. E às vezes nós até sabemos que eu depois, quando era adulta, eu já sabia que aquilo me fazia mal, mas eu não conseguia deixar. Porque havia lá aquela minha intenção positiva por trás, que era engordar para não sofrer bullying, para não me tratarem mal, para não me chamarem nomes, para não me baterem e essas coisas todas. Havia sempre essa intenção positiva por trás. E nas crianças, nós às vezes basta dizermos uma palavra ou dizermos alguma coisa que vamos aceder a algo que elas querem e então estamos a fazer uma PNL inconsciente, que não é intencional, ok? Uhum. Por O isso a gente contexto. precisa ter essa consciência de que é aquilo que falam que as nossas palavras têm poder. E tem mesmo, Muito. de coisas que podem afetar. Eu ficava muito assim chateada quando eu, como professora, via a gente falando assim: vamos dormir, porque amanhã você tem que ir para a escola. Ah, não quero ir para a escola. Vamos para a escola para você encontrar seus amiguinhos. Aí você, como professora, tem que ficar pedindo silêncio para eles não conversarem com os amiguinhos durante a aula. Então, por quê? Porque na cabeça, a criança fala, ué, mas meu pai me disse que eu vim aqui para encontrar meus amigos. Agora eu tenho que sentar, ficar quieto, prestar atenção, né? Então, não, ó, não, porque você vai deixar de ser burro, você vai ficar ser muito inteligente, você vai aprender novas coisas, conhecer novos mundos, né? Você vai ser Mas orientado. o deixar de ser burro também não convém muito usar. Porque ele pode assumir que, Oh, eu jamais então falaria isso para criança. a minha mãe acha que eu sou burro, será que É, eu sou deixar de ser burro? bom. Começa a criar Ô, aquela seu criança burro! limitante. Aquela criança limitante. Sim, Pois sim, é, eu sim. sou burra, eu não sou capaz de aprender. É preciso cuidado com esses adjetivos. É, mas É, assim, né? Não é para isso que você vai na escola, você vai para escola para, nossa, conhecer o mundo, aprender. aprender, né? Ficar mais inteligente, crescer. E porque depois você fala assim, ah, é para encontrar com os amigos, agora você não pode mais conversar com eles, deve dar uma confusão na cabeça deles, né? Exatamente. Isso acaba por ser uma PNL que nem parece que estamos, nem não estamos a fazer não estamos a fazer PNL, mas estamos, não é? Uhum. Quando temos esse tipo de discurso, fica lá gravado. É a tal memória, as submodalidades que nós também chamamos em PNL. É o visual lembrado, o auditivo lembrado e o sinestésico lembrado. E isso cria a memória neles e cria a tal programação mental. E eles ficam com essa gravação, não adianta. É sempre Exatamente. o pai, quando diz vais para a escola para encontrar os teus amigos, a intenção positiva por trás qual é? É ele querer ir para a escola. Existe sempre uma intenção positiva. Só que acaba por ter ali uma consequência negativa. E é por isso que a Ingrid falou aqui, eu vou recordar o que eu falei no começo da live, a gente já está encerrando, que você tem aula já já, né? Não, hoje é feriado em Portugal e eu não me Ah, é esqueci. E eu me esqueci feriado! de Ah, graças a Deus! Ó, a Ingrid me lembrou do que eu falei quando a gente começou essa live. Que é assim, gente, não, o objetivo dessa conversa toda é ajudar, não é que você sinta mais culpa. Mães são caldeirões de culpas, elas se sentem culpadas por tudo. Então, Paulo, eu queria que você desse uma palavra para as mães assim: olha, a realidade é essa, é isso que está acontecendo, a última coisa que vocês têm que sentir é culpa, o que vocês têm que fazer agora é agir. Exatamente. Nenhum pai, foi o que eu já referi, não há nenhum pai que tenha a intenção de pôr os seus filhos doentes. Ponto. Exato. E como eu disse no início, todos os pais dão o melhor de si com as ferramentas que tinham no momento. Exatamente. Influenciados muitas vezes por pediatras, por médicos. Quem é que nós confiamos a nossa saúde? Os médicos, os pediatras, ok?
entregamos a saúde dos nossos filhos nesses profissionais de saúde. E nós, quando temos falta de conhecimento, ok, nós entregamos aquilo que temos mais valioso a quem supostamente sabe mais do que nós. Portanto, os pais, e eu própria passei por isso em relação à minha filha mais velha, ela foi alimentada com papas, com leite de Vaca? fórmula, como vocês Ah, de chamam, a fórmula. fórmula, por aí. Mas era o melhor que eu sabia, era o que eu tinha de recurso. Ok? A partir do momento que eu adquiri conhecimento, que eu desenvolvi aprendizagem, que é os pais que estão neste momento com esse sentimento de culpa, devem limpar isso da mente e pensar, ok, aconteceu, vivemos isto, tranquilo. A partir de agora, como é que eu vou agir? Quais são os passos que eu vou dar no sentido de melhorar a saúde do meu filho, da minha filha e a saúde de todos cá em casa, porque no fundo o pai e mãe comem o mesmo que os filhos. Se não comem, Uhum. deviam comer idêntico ou quase igual. Assim como todos os outros animais, né? Passarinho, ele pega lá a Exatamente. semente, mastiga e dá na boca do passarinho lá que nasceu. O Bebê. leão Exatamente. caça e é isso que o leãozinho vai comer. E assim por diante. E Exatamente. não sei por que que o humano acha que a criança vai ter que ter uma alimentação completamente diferente da dele só porque ele é criança. Tal e qual. Então, este sentimento de culpa, hum, acima de tudo, os pais devem fazer essa reflexão. Ok, eu dei o melhor de mim e Isso. o que eu sabia de melhor. Então, a partir de agora, vou aos poucos, como eu referi, não é uma mudança drástica, vou incutindo o espelho que eu sou nos meus filhos, porque o primeiro espelho nas crianças são os pais. Então, a mudança inicialmente começa sempre com os pais. Os pais começam a alimentar-se melhor, os pais começam a colocar mais carnes, mais gorduras naturais na cozinha e as crianças automaticamente vão observar e vão ver e até um dia até podem dizer, oh pai, posso provar, posso ver, é bom. E eles vão lá e picam e provam, eu também quero. E até pedem para o prato deles, não forçando nada. E Uhum. é uma coisa que vai se desenvolvendo muito natural. Aos pouquinhos vão fazendo essa mudança. O que interessa é o que fazem a partir de agora. Passado, Isso. passou. É, o Ok? Nós passado a estamos no gente momento tem, é a presente. nossa história, a gente tem A que história de ter. nossas aprendizagens está lá, fazem parte de nós, mas agora o que eu faço com o que eu vivi no passado é o que interessa. Não é? Eu adquiri conhecimento, adquiri aprendizagem, eu já sei aquilo que eu não quero a partir de agora. Isso. Então, vou agir a partir desse ponto, sem dramas, sem culpas. As E, crianças também não são culpadas, nem os pais, e nem para eles. todas aquelas pessoas que querem aprofundar mais esse conhecimento, a Paula tem o método Excelência, né, Paula? Em que Certo? você ensina justamente a fazer isso, né? Os pais ressignificarem a relação com os filhos, ressignificarem o método de estudo, ressignificarem o método de alimentação, porque a gente Certo. vai vivendo muito no automático e não existe manual para isso, né? Então, se a gente repetir a gente educar os nossos filhos da mesma maneira que nós fomos educados, nossos filhos vão ter problemas similares aos problemas que a gente tem hoje. E a gente não quer que Tal os nossos filhos tenham problemas similares aos que a gente tem hoje, né? e Então qual. explica para nós o seu método de excelência. Olha, então é assim, relacionado com este ponto da alimentação, eu resolvi pegar e criar o programa Reeducação Alimentar Infantil. Eu lancei inscrições no Dia da Criança, precisamente aqui em Portugal, e no sentido de precisamente trabalhar este aspecto. Porque já no método da excelência eu faço recomendações para que eles façam as alterações alimentares, no sentido de conseguirem ter mais performance, conseguirem ter mais concentração, porque quanto mais açúcares comem, mais apáticos vão ficar, com mais sono, menos concentração. Isso eu Sono que via não nos meus descansa, alunos. ok? E então já no método da excelência relacionado com o coaching educativo, eu já faço essas recomendações aos alunos mais crescidos, quando eles já são mais autónomos, ali nos seus 15, 16 anos, já lhes solicito, coloco ali aquele bichinho para eles irem vendo daqui, vendo de lá, e eu mostro-lhes alguns estudos, e eles até ficam interessados, e até alteram muitas coisas. Entretanto, começaram a surgir muitas questões relacionadas precisamente com a alteração alimentar, como é que os pais poderiam fazer isso. Então, eu resolvi pegar
e criar o programa Reeducação Alimentar Infantil, onde vamos trabalhar precisamente isso. Não é só um grupo motivacional onde vamos partilhar receitas, nem essas coisas. Vai um bocadinho mais além. Nós vamos pegar nas estratégias de educação positiva, da PNL, do coaching educativo, e vamos entregá-las aos pais no sentido de eles terem assim mais algumas ferramentas para que aos pouquinhos conseguirem ir mudando o padrão alimentar dos filhos e trabalhando todas essas questões educativas para não haver tanta resistência da parte da criança, através da educação positiva, não é? Nós temos situações em que nós podemos dar de forma firme e assertiva, não é? Soluções às crianças de forma a que elas não criem cá aquelas birras e essas coisas assim. E nem traumatize, né? Não crie também uma criança com uma relação ruim com a comida, onde tudo é horrível. Não, de todo. Comida Coisa é parceira, né? Não é... Exatamente, porque nós não queremos que a criança também crie agora uma crença limitante em relação à comida, porque senão o que é que vai acontecer? Ela vai, até para agradar os pais, até é capaz de comer e tal, mas quando crescer e quando tiver liberdade de escolha, vai comer toda a porcaria que lhe aparecer à frente no sentido da libertação, não é? Finalmente, né? Agora, se nós incutirmos uma mudança estruturada em que a educação nutricional, através de todas essas estratégias, a mudança é vincada na mente da criança e a criança aos pouquinhos vai fazendo ela própria as suas escolhas mais saudáveis, digamos assim. Exatamente. E se você também não sabe o que são as escolhas mais saudáveis, né? Porque eu vi alguns comentários aqui que eu não li propositalmente. Também vamos dar lá no programa todas essas escolhas. Então a gente vem desde a época de 70 com a demonização da gordura natural e a exaltação da gordura altamente refinada, misturando açúcar com gordura para se tornar irresistível, para a gente consumir muito mais. Então, as nossas diretrizes são todas financiadas por grandes indústrias alimentícias, né? A Nestlé agora acabou de deixar vazar aí um documento assumindo que 60% dos alimentos dela não são saudáveis. Então, se você precisa dessas informações para saber, mas afinal, o que é saudável? Porque fui na nutricionista, ela falou para eu comer de 3 em 3 horas, para eu comer vários grãos integrais, 60% da minha alimentação de carboidratos, e agora vocês estão falando assim, esquece isso, coma mais carne, né? Vegetais de baixos hidratos, né? Como os portugueses falam. Então, o que está acontecendo? Por que vocês estão falando isso? Então, se você precisar de mais informações disso, informação com fontes seguras, de pessoas capacitadas, entre nutrólogos, nutricionistas, médicos, coaches, físicos como eu, né? Vocês podem participar da Jornada Rebelião Saudável, que vai acontecer de 5 a 11 de julho, e os ingressos estão à venda no link da minha bio e de todos os palestrantes também. Então, vocês podem participar dessas palestras, dessas aulas, né, que vão acontecer. E as pessoas que não puderem, nos horários que essas aulas vão acontecer, essas aulas vão ficar disponíveis para sempre, eterno, vitalício, para a pessoa poder consultar no momento que ela precisar. E além disso, também tem acesso a um Telegram, um grupo de Telegram com todos os palestrantes que já estão lá. E você pode participar e já começar a tirar dúvidas, tá bom? Então, a Paula tem 2 programas, que é o Método Excelência e o outro, o nome? Eu tenho 2 programas que estão inseridos no Método da Excelência, que é o Coaching Educativo, que é para crianças e jovens, e tenho o programa Reeducação Alimentar Infantil, que é para os pais. O programa Reeducação, a primeira edição, vai iniciar-se no dia 14 deste mês, dia 14 de junho. Então aproveitem. Aproveitem as inscrições porque elas são limitadas, porque, como eu referi, eu vou dar soluções e estratégias aos pais de forma individualizada, tendo em conta a criança que eles têm em casa. Que máximo. Portanto, por isso é que eu digo, o programa do Método da Excelência é o único, porque não há nenhum programa que dê estratégias adequadas a cada criança de forma individualizada, tendo em conta a PNL e o coaching educativo. Por isso que as vagas são limitadas, né? Não dá para ter 100, não conseguia dar resposta a todos.
Não conseguia Então ver ali. participem, não deixe de participar. A Paula é minha amiga, uma pessoa sensacional, super capacitada, Obrigada. inteligentíssima, querida. E eu desejo para você, Paula, um sucesso absoluto. Quem não segue a Paula, clica aqui, ó. Você nem precisa sair da live para segui-la. Quem não me Obrigada. segue, também aproveita aqui e me segue, tá bom? Então ficamos à Obrigada. disposição, Paula. A coisa mais importante que as pessoas têm na vida, além da família e da saúde, é o tempo. Então agradeço demais a sua presença aqui, a sua Muito obrigada dedicação também. desse tempo. E seja sempre bem-vinda, sempre que você quiser, o Metabolicamente em sua casa, tá bom? Obrigada, Thalita. Muito obrigada pelo convite e por este momentinho que eu tive a oportunidade de falar um bocadinho daquilo que eu amo fazer, que é a educação e as crianças, no fundo. Obrigada. Eu que agradeço e todos os papais e crianças do mundo também que serão mais felizes, adultos mais felizes, agradecem também. Obrigada pela Obrigada. audiência de todo mundo.